E aí, acertando aqui, focou, pegou. Muita gente achando que eu, carpi o pé, né? Não, nós estamos organizando a vida após as eleições aí. E para variar também, infelizmente eu perdi o meu amigo Joel. Quem lembra aí que a gente fez vídeo sobre o Joel? Infelizmente o Joel nos deixou, então a gente passou nesses últimos dias nessa função, estivemos no guardamento do corpo, enfim, fazendo o nosso papel de amigo, companheiro. Afinal, o Joel era um amigo de infância, né? O cara sensacional, e acabou nos deixando com aquela doença que, para quem acompanhou nossos vídeos aí, sabe da luta que o Joel, a esposa, a família travaram, né? Lutou pela vida e infelizmente chegou o momento dele nos deixar. E por esse motivo, claro, né, eu parei tudo para fazer a minha parte. Mas estamos aqui e a pergunta que mais estão fazendo para mim: Zaio, pelo amor de Deus, qual é o lado certo para a igreja ficar nessa campanha, né, de segundo turno? Eu não sei, cara. Sinceramente, essas eleições está tenebrosa. Eu, com 45 anos, nunca tinha visto uma eleição estranha como está acontecendo. E muita gente preocupada, e o que eu mais vejo é a divisão no meio desse contexto. Eu espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos, e bora falar sobre esse assunto aí, né? Afinal, qual é o lado da igreja para a igreja ficar, né, nesse período aí? Que a gente vê que está uma divisão literalmente generalizada no contexto, né? E eu tenho uma coisa para falar a vocês: o seguinte: um reino dividido não subsiste. É triste, é lamentável o que vem ocorrendo nesses últimos tempos, e eu aqui tenho recebido diariamente, cara, é coisa assim fora do comum. De um lado, apoiadores de Bolsonaro na lambança da direita, que não é o que você aparenta, porque tem evangélicos envolvidos, pastores envolvidos, que a coisa está fluindo, né, positivamente. Não, é uma lambança, uma sujeirada que você não tem noção. Mas infelizmente o povo acaba aderindo, né, porque é um governo apoiador dos evangélicos, representante do cristianismo. Mas não é para tanto. Do outro lado nós vemos aí, né, o lado lulista, aonde você percebe aí uma guerra travada, né? E tem aqueles ainda que diz que é a guerra do bem contra o mal. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, para você que questionou sobre Zaio, dá um parecer aí qual é o lado, porque aparentemente a galera do lulismo está também aderindo à ideia que é um candidato viável para a igreja. Do outro lado, né, o Bolsonaro, inclusive até questionando, né, Bolsonaro na maçonaria, Bolsonaro envolvido com catolicismo, né, por os evangélicos. Mas, cara, do outro lado, né, o Lula envolvido com as outras religiões ali. Eu só tenho uma coisa para te dizer: enquanto você não entender que o político ele tem que cumprir o seu papel de apoiar todos. Não é porque o cara tem uma esposa evangélica que defende o cristianismo que ele não vai deixar também de estar envolvido com outras religiões, outras instituições, que a maçonaria nem religião é, mas enfim. Outros questionando sobre os evangélicos apoiando Lula, né? E infelizmente tem muitos evangélicos apoiando Lula, mas a conclusão que eu digo é que você que entra, né, nesse discurso circense, falando de política dessa atualidade, que acaba indo com aquela ideia Maria vai com as outras, você não passa de ser, sim, uma massa de manobra na mão dessa gente, principalmente do seu pastor que virou militante dos políticos ou de um partido político. São sim líderes que não têm discernimento da verdade e de uma vida na justiça de acordo com a crença a qual eles dizem proferir, e acaba enganando você, acaba enganando muita gente, que acabam no final sendo só uma massa para mobilizar o candidato A ou o candidato B. Verdadeiramente o que vemos verdadeiramente é líderes seduzidos pelo poder, pelo ego inflado. E o que eu tenho recebido aqui, inclusive, né, acho que eu fiz vídeo a respeito de pessoas até atirando dentro da igreja no próprio irmão. Aonde que está o amor? Aonde que está os atributos de Deus dentro desse contexto? Infelizmente a realidade
realidade dentro desse contexto é pastor contra diácono, diácono contra presbítero, mulher contra marido, pastor contra uma parte da igreja, igreja contra o pastor, uma verdadeira tragédia evangélica, que de Deus a gente percebe que não tem nada. Essa é a realidade do evangelho a qual nós estamos hoje presenciando. A briga, né, que existe de direita e esquerda, quem defende direita, quem defende esquerda, minou dentro do contexto evangélico das igrejas em si e está também dividido. Eu nunca vi um tempo de tanta divisão. Era visto, até eu falei aqui em vários vídeos que as coisas iam piorar dentro desse contexto, mas eu não imaginei que seria dentro do contexto política. É uma verdadeira palhaçada o que se tornou o evangelho. E não me venha com história de querendo argumentar dizendo que por ser evangélico não pode defender democraticamente e sem ser usado como você é usado muitas vezes, como simplesmente uma massa de manobra, um militante. O cristianismo em si é outra coisa totalmente à parte dessa anarquia que nós estamos vendo. E eu tenho uma coisa para te dizer que infelizmente após tudo isso aí, independente de quem for eleito, o resultado vai ser trágico após tudo isso, após o dia 30. O fruto disso tudo aí vai ser muita dor, amargura, ódio, ressentimento. E escreva o que eu vou te dizer: igrejas vão se dividir, vão se levantar, né? Vai haver uma divisão maior do que você já presenciou, porque afinal nesse contexto reina sim, é nítido, a maledicência imperada com a confusão, e Deus está totalmente fora disso tudo. Amém? E a pergunta que não quer calar: como pode uma igreja pregar unidade se ela vive manifestando desunidade? Como uma igreja irá pregar a unidade da fé se ela não vive e não prega isso nas atitudes, principalmente nesse tempo a qual precisaria a igreja se manifestar unida? E não me venha com história que a igreja está unida porque está atrás de um candidato, porque isso não é verdade. Paz, amor e justiça é outra coisa que infelizmente a igreja atual não está vivendo. Guarde uma coisa que eu vou te dizer: Deus nunca foi e nunca será carente de representatividade. Deus não precisa de uma cadeira, de um puxadinho dentro de Brasília para manifestar o seu poder. Nós precisamos ter essa consciência que infelizmente parece que o povo evangélico não tem mais. Não caia na lábia de que Deus ungiu um candidato para ser o representante da igreja, muito menos uma bancada evangélica para defender a igreja de Jesus. Não precisa disso. Ele levanta qualquer um, até mesmo aquele que você acha que nunca iria fazer algo pela igreja. Se é o querer dele, ele levanta qualquer um para defender. Agora não me venha com história que você precisa, né, apoiar A ou B para que essas coisas venham acontecer. Eu sou incrédulo nessa questão. Amém? E vou te dizer ainda, para você que gosta de Bíblia, o reino de Deus não é terreno. Olha só o que diz João 18:36. E não busca causas humanas. O reino de Deus não é terreno e não busca causas humanas para se afirmar. Para você entender, ser discípulo não é ocupar posições de poder e imputar as nossas crenças. Ainda diz o texto assim: um discípulo de Cristo é conhecido exclusivamente pelo amor. O Espírito Santo não nos foi dado para fazermos obras carnais, mas para nos capacitar a andar conforme a vontade de Deus aqui na terra, através da autoridade do nome do seu Filho. Então, para entender, independente de qualquer que seja o político eleito, o que tem que se cumprir vai se cumprir. É Deus que determina e ponto. E não me venha com história de que precisa se levantar políticos para defender a igreja, porque jamais um político eleito pelo povo evangélico vai deter aquilo que já está escrito, determinado para acontecer. Você que é cristão, não acredita que as coisas irão se afunilar agora nos fins dos tempos? Você não acredita que a perseguição às igrejas está lá na Bíblia, né? A Bíblia que se carrega debaixo do braço, está aí escrito que vai
se afunilar, as coisas vão ficar mais tensas para o lado da igreja. E não vai ser um candidato com a cruz na testa que vai defender, não. O que é para cumprir, vai se cumprir, independente de quem esteja no poder. Ou então você pega e rasga a sua Bíblia e começa a acreditar aí nos políticos de estimação a qual você acredita. Eu encerro o vídeo dizendo pra você, vote no candidato, né? Eu aqui sou contra PT, todo mundo sabe, não votarei em PT. Amém? Vote no PT, vote no Bolsonaro, mas não espiritualize o seu voto. Não espiritualize o processo democrático. Vote no candidato que mais se aproxima daquilo que você acredita e defende, mas não me venha dizer que ele é o salvador da pátria, o salvador da igreja, porque isso não cola. Você precisa rever o seu conceito de cristianismo urgente, se assim você acreditar. O que irá acontecer, o que está escrito, o destino da igreja, o que a igreja vai enfrentar, não vai ter homem eleito que vá deter, e muito menos pastor eleito, candidato evangélico, pastor não sei das quantas que ganhou as eleições, a maior bancada evangélica agora eleita. Não são eles que irão defender a causa da igreja. Se Deus não permitir, nada irá mudar o propósito determinado de Deus. O que cabe a eu e a você é nos preparar, buscar viver uma vida em temor a Deus, alinhado a nossa essência com o eterno, para que nós possamos escapar de tudo que pode vir a acontecer. Pelo contrário, não deposite a sua fé em político. Político, ele vai cumprir o seu papel. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá no meio das trevas, né? Daqui um pouco ele está em cima de um púlpito sagrado discursando também, e é assim a vida do político. E você, muitas vezes, ficando confuso, achando que está dando apoio a alguém de Deus e no final decepcionado. Homens decepcionam, mas Deus jamais. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre-se que eu estou diariamente lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.